Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Pois é, andaram me questionando, falando, você não vai falar das eleições de primeiro turno? Olha, eu estou viajando, né? Então, estou ocupado, estou tratando dos meus negócios, né? Mas a minha opinião sobre o resultado eu já tinha manifestado num vídeo que você vai encontrar aí postado há alguns dias no meu canal, que se chama A Quina de Ases. Então dá uma olhada lá e veja que eu inclusive previa a vitória do candidato Luiz Inácio, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Já estou até de vermelho aqui, né? Para homenagear o futuro presidente da República. Só que eu confesso que eu errei. Eu acreditava que a vitória ocorreria no primeiro turno. Eu acreditava e eu expliquei as razões no vídeo. Se você quer saber as razões, vá até o vídeo e assista. E eu depois complementei num outro vídeo lá falando só não enxerga quem não quer, né? Onde eu demonstro por que eu sabia e sei da vitória do Luizinho Nove Dedos, né? Pois é. Agora, o que eu achei do que ocorreu ontem, olha, eu fiquei até feliz, né? Primeiro porque não aconteceu a vitória do candidato, que vocês sabem que não é o meu, né? Que não é o meu, claro, não é o meu e nem de nenhuma pessoa de bem do país. Eu fiquei feliz porque ele já não ganhou no primeiro turno, algo que eu previa, né? Então já estou feliz. E também porque a gente viu que a diferença da votação não foi assim tão expressiva como diziam que seria, né? Pois é, e muito mais do que isso, eu fiquei feliz pela eleição de muita gente conservadora. Temos muitos senadores conservadores eleitos, né? Muitos governadores, olha, o Tarcísio que estava lá nas pesquisas bem abaixo do Haddad, o Tarcísio está na liderança aí. Se não houver maracutaia, será o governador de São Paulo, né? Mas eu estou feliz pelo resultado. A bancada conservadora aumentou demais, né? Tanto entre os deputados como entre os senadores. E também teremos muitos governadores conservadores, né? E agora, o presidente da República, bom, a previsão continua, né? Eu acreditava que seria no primeiro turno. E agora vai ser no segundo turno, né? Eu não entendi bem por que deixaram para fechar o cerco, para fazer a maracutaia final no segundo turno. É que talvez nem precise mais fazer maracutaia, né? Talvez a desmobilização faça com que o pleito possa seguir normal, né? Agora, eu não consigo ver normalidade no que aconteceu ontem, mais uma vez, né? E eu vou explicar aqui rapidamente, porque eu estou viajando e eu tenho que fazer um vídeo bem rápido. Assim, quando você tem, e aí eu não estou nem falando de política, eu estou falando de estatística, né? De matemática, na verdade. Olha, se você tem dados aleatórios alimentando um sistema central com informações e dados que vêm do Brasil inteiro, desde o sul do Rio Grande do Sul até o norte do Rio Grande do Norte, do Oiapoque ao Chuí, dados muito desorganizados, né? Dados, como eu falei, aleatórios, e você vai totalizando esses dados num ponto central, é lógico que o gráfico de subida ele tende a ser totalmente desuniforme. Então vai chegar um dado de um lugar que sobe muito, vai ter depois chegar, vai subir pouco, vai subir muito, depois vai subir pouco, vai ocorrer uma subida nesse tipo de gráfico de maneira descontinuada, né? E quando você está comparando dois parâmetros, ou duas pessoas, ou dois parâmetros de qualquer maneira, dentro de um gráfico desse alimentado de maneira caótica, né? De maneira desordenada, com dados que variam muito, é lógico que quando você está comparando dois parâmetros, a comparação de um com o outro vai subir, descer, subir, descer, subir, descer. Tanto que nos gráficos, quando você vai fazer o gráfico, você vê lá, né, pontos, e você tem até a opção de colocar a curva de tendência. A curva de tendência são os dados médios. Então o gráfico está subindo, descendo, subindo, descendo, descendo, subindo, e você coloca a curva de tendência. O que nós observamos ontem foi um negócio esquisito, né? O gráfico foi totalmente linear. Isso é muito estranho. Isto já tinha acontecido em 2014 e já tinha acontecido em 2020, especificamente na cidade de São Paulo. Então, quando um gráfico linear ocorre com uma alimentação que deveria ser caótica, a gente fica desconfiado. Quem entende um pouquinho de matemática, né? Eu vou explicar o que eu estou falando. Olha, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é um saquinho de confete. Aqueles confeitinhos de chocolate de várias cores. Pode ser M&M. Esse daqui é o disquete. É um confete genérico, né? Foi o que eu achei no mercado. Se você
tem um saquinho de confete, ou MM, tanto faz, confeitos coloridos. Se eu cortar aqui e se eu jogar aqui, ó, tum, tudo na mesa, o que vai acontecer? Eles vão se espalhar de maneira aleatória pela mesa. Será uma distribuição caótica. Claro que será. Então você não vai encontrar os amarelinhos reunidos lá daquele lado, os verdinhos reunidos ali e os vermelhos todos cairão ao chão. Não, isso não ocorrerá. A distribuição será caótica. Sim, será desordenada, né? E isso você pode pegar um pacotinho de confete e fazer o experimento, né? Agora, se você pegar o pacotinho, abrir aqui, fechar os olhos e tum, jogar tudo no chão ou jogar tudo na mesa, você deixar os olhos fechados e depois de alguns minutos você abrir os olhos e observar que os verdinhos estão tudo ali no canto, os azuis estão no outro canto, os vermelhos estão aqui nesse canto e os amarelos caíram ao chão. Bom, está muito organizado e a alimentação disso é caótica. Então, se você observa ordem no caos, é sinal de que o caos não é caos. Então, quando você consegue observar uma ordem no caos, meu amigo, é sinal de que alguém meteu a mão ali para organizar aquilo que deveria ser caótico, né? Que deveria ser desordenado. Quando você observa ordem em algo que, por definição, tem que ser desordenado, você fala, alguém meteu a mão ali. E é lógico que alguém meteu a mão ali, né? Senão, não seria tão ordenado. Eu espero que tenham me entendido, né? Então, ou você acredita em Deus, eu acredito em Deus. Então, talvez tenha sido Deus que resolveu colocar a mão ali e fazer com que os gráficos fossem tão lineares, inclusive de um em relação ao outro, né? Que permitiu até falar, olha, está diminuindo tanto a cada meia hora, quando der 60% vai inverter a curva. Ah, gente, isso é muito previsível e é muito ordenado, né? E assim, toda vez que você observar ordem no caos, você está sendo enganado. Então não se iludam, né? Aquilo que eu falei foi a quina de ases, né? E não tenha dúvida. Agora, eu fiquei feliz, né? Não sei por que não encerraram logo no primeiro turno, já deveriam ter feito isso, porque para o segundo turno, sei lá, de repente acontece uma jogada inovadora, eu não acredito. Já estou até de vermelho aqui para homenagear o futuro presidente, né? Mas, de repente acontece uma jogada aí, o cara tira da manga um jogo de 6 ases, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas a coisa ficou melhor, né? Porque pelo menos o futuro presidente terá um problema sério, ele terá um congresso, né? Ele terá deputados e senadores muito conservadores, né? Te cuida aí, ministros do STF, te cuidem aí, né, ministros do STF, porque tem senador pra caramba com uma ideia nova, com ideias novas lá, que podem gerar problemas se vocês continuarem na linha de ação que vem seguindo, tudo bem? E ó, façam a experiência do confete ou do MM e tenta repetir isso daí. Nunca você vai conseguir ordenar o caos. Quando você conseguir ordenar o caos, é porque ele nunca foi o caos. Você ordenou, você manipulou, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.